A história de Débora na Bíblia Sagrada é notável de liderança, coragem e fé que ecoa através dos séculos. Encontrada no livro de Juízes, no Antigo Testamento, essa história destaca uma mulher cujo papel como profetisa, juíza e líder militar desafiou as normas de sua época. Em um período tumultuado da história de Israel, marcado por opressão e conflito, Débora emergiu como uma figura inspiradora, fornecendo orientação divina, tomando decisões corajosas e liderando o povo em uma jornada de libertação. Sua história não apenas ilumina a resiliência de Israel diante da adversidade, mas também ressalta a importância de confiar em Deus e seguir um chamado, independentemente dos obstáculos que se apresentem. Fique conosco e vamos conferir essa linda história, e logo após o Cântico de Débora. A história de Débora, a juíza. Débora é uma figura importante na Bíblia Sagrada, principalmente encontrada no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Ela é conhecida por ser uma profetisa, juíza e líder militar de Israel durante um período tumultuado da história dos israelitas. A história de Débora está registrada principalmente em Juízes 4 e 5. Ela viveu durante um tempo em que os israelitas estavam sendo oprimidos pelos cananeus, liderados pelo rei Jabim e pelo comandante militar Sísera. Acredita-se que esse período tenha ocorrido após a morte de Josué, quando Israel estava vivendo em um ciclo de apostasia, onde eles se afastavam de Deus e, como consequência, sofriam opressão de nações vizinhas. Débora desempenhou um papel crucial ao ser uma profetisa que buscava orientação divina e transmitia mensagens de Deus ao povo. Ela também atuava como juíza, resolvendo disputas entre os israelitas, aconselhando e administrando justiça. A história mais conhecida envolvendo Débora está relacionada à vitória militar sobre os cananeus. Deus a instruiu a convocar Baraque, um líder militar, para liderar as tropas de Israel contra Sísera e seu exército. Baraque hesitou a princípio, mas concordou em liderar a batalha somente se Débora o acompanhasse. Ela concordou, mas profetizou que a honra da vitória não seria dele, mas sim de uma mulher. Na batalha que se seguiu, Deus trouxe uma forte chuva que transformou o terreno, dificultando as táticas de combate dos cananeus, que tinham carros de guerra. Israel conseguiu uma vitória surpreendente sobre Sísera e seu exército, com Sísera sendo morto por uma mulher chamada Jael. Essa vitória é celebrada no Cântico de Débora, registrado no capítulo 5 de Juízes, conhecido como Cântico de Débora, onde ela louva a Deus pela libertação de Israel. O Cântico de Débora. Louvai ao Senhor, porquanto os grandes feitos do Senhor fez em Israel. Os reis ouviram, e também os príncipes. Entoaram juntamente com os instrumentos de música. Todos os reis da terra são juízes na terra. O Senhor, quando saíste de Seir, quando viraste do campo de Edom, a terra tremeu, os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram de diante do Senhor até Sinai, de diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam pelas estradas se desviavam por veredas tortuosas. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, mãe de Israel me levantei. Escolheram deuses novos. Portanto, a guerra estava às portas. Por 20.000 em Israel se achavam escudos e lanças. O meu coração se inclina para os legisladores de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais em jumentas brancas e vós assentais em juízo e andais pela estrada, falai. Ao som dos que repartem os gados entre as fontes, ali falai das justiças do Senhor, das justiças de suas aldeias em Israel. Então, o povo do Senhor descia às portas.
Desperta, Débora, desperta, desperta, e profere um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, filho de Abinoão. Então, desceu um resto de nobres, do povo do Senhor. Desceu por mim contra os poderosos. O Senhor me desceu contra os fortes. De Efraim lhes mandou as suas raízes. Detrás de ti esteve Benjamim entre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que manejava a pena do escrivão. E os príncipes de Issacar foram com Débora, como também Issacar. E também Baraque se apressou a pé atrás dela pelo vale. Nas divisões de Ruben houve grandes propósitos de coração, porque ficaste entre os currais a ouvir os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben houve grandes questionamentos de coração. Gileade ficou além do Jordão, e porque habita Dan nos navios. Azer se assentou à beira-mar e está quieta junto aos seus portos. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram os reis e pelejaram. Então, pelejaram os reis dos cananeus, em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram despojos de prata. Desde os céus pelejaram. As estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os levou, aquele velho ribeiro, o ribeiro de Quizon. Tu os pisaste com os teus cavalos, com a multidão dos teus carros. Então, a maldição se dirige para Meroz, disse o anjo do Senhor. Maldita seja a sua terra. Os seus moradores não vieram ajudar ao Senhor com os valentes. Bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o queneu. Seja bendita entre as mulheres que estão nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. Estendeu a mão à estaca, e sua mão direita, ao martelo dos trabalhadores. E com o martelo, lhe feriu Císera, despedaçou-lhe a cabeça, e lhe atravessou as fontes. Entre seus pés, se encurvou, caiu, jaz. Entre seus pés, se encurvou. Onde se encurvou, ali caiu morto. Pelas janelas olhava e gritava a mãe de Císera, pelo que através das grades exclamava, porque tarda o seu carro de vir. Porque se demoram os passos de seus carros? As mais sábias de suas damas lhe respondiam, sim. Também ela se dava resposta a si mesma, porventura, não acham despojos. Repartirão uma menina, ou 2 meninos para cada homem. Para Císera, despojos de estofos bordados ao redor do pescoço. Assim, pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol, quando sai na sua força. E a terra teve repouso 40 anos. O papel de Débora como profetisa, juíza e líder militar a torna uma figura icônica na Bíblia, representando a capacidade das mulheres de desempenhar papéis importantes na história de Israel. Sua história também destaca a importância da confiança em Deus e da obediência às suas instruções, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Com a história de Débora, podemos aprender várias lições e princípios como: liderança feminina. A história de Débora destaca a capacidade das mulheres de desempenhar papéis de liderança, mesmo em sociedades historicamente dominadas por homens. Isso nos ensina a valorizar e reconhecer o potencial das mulheres em todas as esferas da vida. Confiança em Deus. Débora confiou em Deus para orientação e direção. Sua obediência às instruções divinas levou à vitória sobre os desafios que pareciam insuperáveis. Isso nos lembra da importância de confiar em Deus em momentos difíceis e de buscar sua orientação. Coragem e obediência. Débora demonstra coragem ao enfrentar um inimigo formidável. A história nos incentiva a agir corajosamente, mesmo quando confrontados com obstáculos aparentemente impossíveis de superar. A obediência às instruções de Deus é fundamental para alcançar o sucesso. Colaboração. A colaboração entre Débora e Baraque ilustra a importância de trabalhar em equipe e aproveitar as habilidades complementares de diferentes pessoas para atingir um objetivo comum. Reconhecimento a Deus.
O Cântico de Débora, Juízes 5, é uma expressão de gratidão a Deus pela vitória. Isso nos ensina a reconhecer a soberania e a providência de Deus em nossa vida e a expressar gratidão por suas bênçãos. Justiça e integridade. Débora também desempenhava o papel de juíza, aplicando a justiça e resolvendo disputas. Isso ressalta a importância da justiça, equidade e integridade em nossas interações com os outros. Capacidade de superar dificuldades. A vitória dos israelitas sobre os cananeus destaca a capacidade de superar situações adversas. Essa história nos encoraja a enfrentar nossos próprios desafios com fé e determinação. Cumprimento de promessas. A profecia de Débora de que a honra da vitória seria de uma mulher se cumpriu quando Sísera foi morto por Jael. Isso nos lembra da importância de cumprir as promessas e os propósitos de Deus em nossas vidas. Essas lições e princípios da história de Débora têm aplicações atemporais em nossa vida, independentemente da época em que vivemos, e podem inspirar-nos a agir com coragem, fé e integridade.